Bom sábado. Irmãos, é um desafio sempre muito grande, para quem está como cameraman já me sabe, e aqui na Igreja da Aveiro isso era um desafio, não pare quieto aqui à frente. Por isso, irmão Toninho, prepare-se, está bem? Vai ter que andar aí com a câmera muito para todo lado. Eu hoje vou falar de um tema que não é fácil falar. E podem até colocar em causa se eu tenho legitimidade para poder falar dele. Porque eu vou falar sobre educação. Bom, eu tenho a legitimidade académica, se por assim dizer, mas eu não quero pegar na legitimidade académica, porque a legitimidade académica que eu tenho é a teoria. Eu reconheço que me falta a prática, porque eu não sou pai. E por isso alguns podem olhar, bom, o que tu vais falar, tu falas porque estás numa outra dimensão, tu não falas de experiência própria. Porque falar de educação de filhos, ou dizer como devemos mostrar o caminho em que os filhos devem andar, para quem não tem filhos, é fácil. Não é? Tu não tens filhos, é fácil. Irmãos, mas permitam-me, eu tenho que discordar. Eu vou perguntar, alguém aqui que é pai de uma criança, quando leva o seu filho ao pediatra, pergunta ao pediatra se é pai? Para que o seu filho seja atendido por esse pediatra? Pergunta antes. Ou vai desconsiderar a opinião do pediatra só porque ele não é pai? Ou o professor. Alguém vai olhar para um professor e dizer você não é a pessoa certa para educar o meu filho porque você também não é pai, não é mãe? Não, pois não. Não é preciso ser ou ter para sabermos alguns aspectos importantes. Da mesma forma que um professor sabe de educação, um médico sabe de saúde e pode dar recomendações e conselhos, não precisa de ser pai para isso. Por isso, irmãos, apesar de não ser pai, não sintam que aquilo que eu possa dizer não possa ser inspirado por Deus, orientado por Deus. Porque não é por a minha experiência que eu vou falar. É porque aquilo que diz o Senhor e por aquilo que orienta o Senhor. Nós hoje temos desafios muito grandes. E o tema que nós hoje vamos falar, e ao ver tantas crianças aqui, eu sinto que a responsabilidade é ainda maior porque estou numa igreja onde há muita criança para mostrar o caminho em que deve andar. Vamos... Deixa eu ver se eu ainda sei mexer nisto. Sai! Esta é a única passagem bíblica que, em princípio, vai estar projetada. Diz o seguinte, o sábio Salomão, em Provérbios 22:6, diz o seguinte: instrui o menino no caminho em que deve andar e até quando envelhecer, não se desviará dele. É de veras conhecer esta passagem. Nos ensina-nos, diz, orienta-nos, promete que se nós ensinarmos os meninos, as crianças, no caminho certo, no caminho onde deve andar, mesmo quando ele envelhecer, ele não se vai desviar desse caminho. Eu acho que não há aqui ninguém que gosta de andar perdido no caminho. Eu gosto muito de viajar e não há stress maior para mim quando eu estou a viajar e gosto muito de fazer aquelas viagens em cidades, em alguns lugares, eu saber que estou perdido ou não saber que estou na orientação certa. Quando alguém não sabe o caminho, o que é que costuma dizer quando alguém vai visitar outra pessoa? E olha, eu não sei bem o caminho. E a outra pessoa que mora nesse lugar, o que é que costuma fazer para que a pessoa saiba se está no caminho certo ou não? Além de mostrar o caminho. Ele costuma dar pontos de quê? Referência. Olha, quando vires o hospital, quando vires o posto clínico, quando vires o cruzamento, vires a... Nós temos quê? Pontos de referência. Quer dizer que quando nós não andamos nesse caminho, ou fazemos esse caminho e por algum motivo não vemos esse ponto de referência, o que é que isso nos devia fazer, o alarme que devia fazer tocar? Em princípio, o quê? Estou no caminho errado. Alguma coisa está certa, porque aqueles pontos de referência eu não estou a encontrar no caminho. Se calhar é preciso ir para trás. E é sobre isto que nós hoje vamos refletir. Que referências ou que pontos é que nós devemos encontrar no caminho que nós devemos ensinar ou educar os nossos filhos para que eles, ao olharem para essas referências, sabem que estão no caminho certo. Muitas vezes este versículo é usado com a ideia de que estamos a ensinar a palavra de Deus. Bom, ensina a palavra de Deus, mas este versículo não se limita apenas à palavra de Deus. O caminho é algo mais do que unicamente os caminhos e os ensinos do Senhor. Nesse caminho nós temos muitas questões como valores.
princípios. E isso é também transmissível, ou deverá ser transmissível pelos educadores. E a Igreja também tem esse papel. Transmitir valores. E esses valores têm que ser sempre fundamentados no quê? No assim diz o Senhor. Eu queria agora, então, fazer esta pergunta. Não sei se conseguem ver, a projeção não ajuda muito. A pergunta que nós nos devemos, ou queremos, ou devemos fazer, é para saber, neste caso, que futuro queremos para os nossos filhos. É muitas vezes esta a pergunta. Bom, que futuro é que eu estou a preparar para os meus filhos? Mas a pergunta não deverá ser essa, sobre o futuro que eu estou a preparar para os meus filhos. A pergunta deverá ser: o caminho que estamos hoje a ensinar-lhes é o caminho correto? Será que os valores que eu lhes estou a transmitir hoje aos meus filhos são os corretos? Irmãos, isso é que deveria ser aquilo que nos devia guiar. Era isso que deveria ser o princípio. Porque se tu, pai, ou se tu, mãe, cristãos, não ensinarem algum caminho aos vossos filhos, vou-vos já dizer uma coisa. O mundo vai tratar de ensinar o caminho para eles. Mas não vai ser o caminho que vocês idealizaram, ou que a Bíblia ou Deus idealizou para eles. Vai ser o caminho que o mundo quer. Eu queria que agora pudéssemos ler outra passagem muito importante, em Deuteronômio. Agora tem que abrir as vossas Bíblias. Em Deuteronômio 6, no versículo 6 e 7, também é uma passagem muito conhecida, ligada à parte educacional. Em Deuteronômio 6, no versículo 6 e 7. E diz-nos o seguinte: estas palavras que hoje te ordeno estarão aonde, irmãos? No teu coração. O que é que nós colocamos no nosso coração? As coisas que nós odiamos? As coisas que nós negligenciamos? Ou as coisas mais importantes da nossa vida? Digam, irmãos, onde é que colocamos? São as importantes, as valiosas. Por isso, o que Deus aqui está a dizer é que as palavras que Ele hoje estava a ordenar ao seu povo deveriam ser colocadas aonde? No lugar mais precioso e importante que é no nosso coração. E o que é que nós devemos fazer com essas ordenações, com essas palavras, com essas recomendações, com essas orientações da parte de Deus? O que é que nós devemos fazer, irmãos? Diz-nos no versículo 7: e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Então, irmãos, este princípio bíblico da educação é de ensinar. Só de vez em quando? Só ao sábado? Só ao pôr do sol de sexta-feira, quando a família está reunida? Diz-nos que é ensinar no caminho certo, é toda a hora, um processo constante. Porque, irmãos, muitas vezes a gente pensa que a escola tem a responsabilidade de educar. É o maior erro que pode haver. É o maior equívoco que pode haver. A escola e a igreja, irmãos, ensinam. É algo totalmente diferente. Ensinam. Mas é o lar que educa. Os valores, os princípios fundamentais, o caráter é moldado pelo lar. És tu, pai e mãe, que tem a responsabilidade de olhar para os vossos filhos e mostrar-lhes este caminho e educá-los no assim diz o Senhor. Avançando, eu agora queria lhes mostrar, eu já fiz, não há muito tempo, e permitam-me agora se eu vos vou aborrecer um bocadinho com estes dados, mas eu preciso dar aqui alguns dados. Nós vivemos num país que está muito estranho, irmãos. Este país está muito estranho porque, a dado momento, parece que o principal problema do nosso país é a imigração. De repente olhamos para a imigração, e peço desculpa porque eu certamente estou a falar para muitas pessoas que estão nessa condição de imigrantes. Permitam-me um parênteses. Bem-vindos. Esta é a casa de Deus, é a vossa casa. Sejam bem-vindos. Porque no céu vamos estar todos juntos.
Não há passaportes no céu não haverá etnias, não haverá nada. Todos seremos povo de Deus. Mas, fechando este parênteses, dá a sensação que um dos grandes problemas do nosso país é não é a habitação, é a imigração, que depois reflete-se em muitas outras coisas. A habitação, saúde, por aí adiante. Mas o bode expiatório, irmãos, permitam-me dizer, parece que é a imigração. Mas eu vou-vos dizer qual é, a meu ver, a principal preocupação, ou que devia ser a principal preocupação no nosso país. Eu vou-vos dar aqui alguns dados apenas dos últimos 365 dias. E só vou dar 10. Ok? Vou tentar ser rápido. Lourinhã, jovem de 16 anos, condenado por crimes sexuais e sequestro. Repito, 16 anos. Vagos, aqui bem perto. Jovem de 14 anos, um adolescente, homicídio da mãe. Conhecemos a história. Barcelos, jovem de 17 anos, violação agravada. Oeiras, 17 anos, violação também agravada. Braga, 16 anos, violação agravada. Loures, 17 anos, violação agravada e pornografia de menores. Porto, 16 anos, roubo agravado e crimes informáticos. Cacém, jovem de 17 anos, homicídio e ofensas à integridade física. Sintra, 17 anos, abuso sexual de crianças e coação. Lisboa, 17 anos, abuso sexual de criança agravado. Eu podia continuar aqui durante muito tempo. Enquanto no nosso país andamos preocupados com a imigração, com outras questões, andamos distraídos com o estado atual da juventude e dos adolescentes do nosso país. Ninguém para pensar no que está a acontecer em termos de violência, de crimes, em camadas tão baixas e em camadas de pessoas tão jovens. O que é que se passa com os jovens do nosso país? Eu vou-vos agora falar de uma outra coisa, vou saltar. A leitura, infelizmente, não é grande, a projeção não ajuda muito. Mas para quem é educador, eu sei que estou aqui a falar com pessoas que são formadas também em educação, já ouviram falar disto, pais já ouviram falar disto, uma coisa que é chamada parentalidade positiva. Quem é que já ouviu falar deste termo? Alguns. Pois, irmãos, perante este cenário, parece que as nossas instituições, escolas principalmente, pensaram ou acharam que tiveram uma ideia brilhante de começar a promover um conceito chamado parentalidade positiva. O que é que isto é? E atenção, irmãos, apesar, eu sei que também temos aqui psicólogos, pessoas com grande responsabilidade, mas permitam-me dizer que isto é uma grande armadilha. Porque apesar dos princípios que estão aqui serem bons, alguns deles até com algum valor, isto não passa de uma boa armadilha do inimigo para os tempos presentes. Porque uma das dimensões é chamada sobre a questão do vínculo e do afeto. A construção de uma relação segura de confiança entre pai e filho. Podemos olhar para isto e parece-nos algo muito positivo. Ter um vínculo de afeto. Porque, sejamos sinceros, gerações passadas, palavras vindas dos pais como amo-te era raro. Eu não sei se aqui os mais velhos, alguma vez, se calhar, tiveram a felicidade de ter um pai e uma mãe que disseram amo-te, filho. Mas quando são pequeninos, não é agora? É pequenos. No passado havia exatamente o contraste. Pais muito disciplinadores, distantes, que criavam ali uma barreira bem grande entre o que é pai e ser filho, em que o afeto era completamente negligenciado, porque era sinal de fraqueza. Se eu demonstro muito carinho, uma coisa, ele vai ser um rapaz, uma rapariga que vai ser mole, vai ser uma pessoa muito fraca, sem rigidez. Então o afeto é um dos vínculos. Depois o respeito mútuo. Reconhecimento da criança, e aqui é que está que é o ponto 2, que é um dos perigos. É o reconhecimento da criança como um indivíduo com necessidades e voz, mantendo o papel de liderança do adulto. É aqui que está a acontecer os grandes problemas. O que é que os psicólogos, ainda estava esta semana passada a ouvir uma psicóloga brasileira que dizia o seguinte, esta questão da parentalidade positiva deu à criança um estatuto que ela antes não tinha, que era de igualdade.
A criança antes era tratada como um ser, entre aspas, menor. Por isso é que ela tinha punição física, por isso é que se gritava com a criança, por isso é que havia violência, e claro, nós temos casos extremos de violência. Ainda esta semana em Portugal ficámos chocados com uma forma de violência terrível de uma mãe ao largar os filhos no meio do pinhal. Abandono. Isto é uma forma de violência, claro. Mas hoje em dia, esta teoria da parentalidade positiva quer colocar as crianças ao mesmo nível de respeito. Depois, comunicação positiva. Foco em instruir em vez de punir. A criança já não pode ser punida. Deve ser apenas ensinada. Isto é um perigo, irmãos. Diz mais, utilizando o reforço positivo e a resolução pacífica de conflitos. Evidentemente que nós não devemos criar conflitos com os nossos filhos e as coisas devem ser feitas de forma pacífica. Mas há aqui questões que estão a começar a ficar omissas. E estes princípios, irmãos, os professores, como eu digo, vem da área da formação e educação, os professores são instruídos a aplicar estes princípios na sala de aula. Limites claros e estrutura de consciência sem cair no autoritarismo, nem na permissividade total. Basicamente, é nem uma coisa nem outra. Nem ser autoritário, não ter autoridade, mas também não permitir tudo. Só que, na realidade, o cenário que tem acontecido no nosso país é que a questão da autoridade, do respeito, dos princípios, estão sempre colocados. A criança é o foco. O conforto da criança é a prioridade. Contrariar a criança nos dias de hoje pode criar traumas, dizem os educadores. Irmãos, eu vou dizer traumas, pode acontecer depois. Quero-vos mostrar um artigo que eu li há uns tempos atrás. Eu sei que esta mensagem hoje pode criar muita resistência. E eu sei que vai decepcionar muitos, mas peço desculpa. Hoje é o dia da educação, convidaram-me, para depois não me convidar mais, mas já será tarde. Esta notícia, eu sou professor universitário, está bem, irmãos? Por isso eu sei de experiência própria relativamente a isto. A notícia diz, e se eu clicar no meio dá uma luzinha? Se eu clicar no meio, dá. Caramba, desculpem lá, isto é uma expressão do artigo. Isto parece um liceu, estão sempre irrequietos. Universidades queixam-se da imaturidade dos alunos e da interferência dos pais. Cá está, começa-se a ver os primeiros reflexos da teoria da parentalidade positiva. Começamos a ver as primeiras consequências. Diz-nos este artigo que professores universitários queixam-se da interferência cada vez maior dos pais na vida académica de estudantes. Especialistas alertam para a progressiva diminuição da autonomia e o aumento da imaturidade dos jovens. Irmãos, eu vejo isto. Pais que fazem as matrículas pelos filhos no ensino superior. Onde é que isto já se viu? Pais que vão à universidade reclamar aos professores pelas notas que os filhos tiveram. Isto não é ficção. Eu conheço casos. Jovens que não sabem preencher um formulário. Porque o pai e a mãe tratavam-lhe de tudo. Já para não falar de jovens que não sabem, se calhar, só sabem fazer uma coisa, que é massa com atum ou arroz. Não sabem nada sobre cozinhar. Nós estamos hoje a ter pais que por este zelo, por este amor pelos seus filhos, porque tiveram pais no passado que não se preocupavam com eles, que não lhes davam atenção, que eram duros, porque tiveram esse trauma do passado, pensam que agora têm que fazer tudo pelos filhos. Mesmo que isso implique ir buscar filhos adolescentes à escola de carrinho. Porque a escola, que está a 2 km, é muito longe. E os meninos, com todo o respeito, têm que vir de carrinho à escola. Não pegam como o Júnior, que vai a correr para o trabalho todos os dias, não é, Júnior? Mas o Júnior já é crescido. Já. Irmãos,
Vemos adolescentes de 14 anos a vir com os pais à escola, com o carrinho, e moram perto, não andam em transportes públicos, por isso ele vai perder-se. Esta é ainda mais chocante. E eu vi, irmãos, crianças de 5 anos andam de carrinho como se fosse num carrinho de bebê. Atenção, não são crianças com necessidades específicas, não são. São crianças puramente normais que têm uma característica: preguiçosas para caminhar. E para não atrasar os pais, então vão de carrinho. A criança está a fazer uma birra, não podemos contrariá-la. Então, irmãos, o que está a acontecer é que nós não estamos a preparar a criança para a frustração. Não estamos a criar a criança para lidar com as dificuldades, porque estamos a facilitar tudo. Hoje em dia, graças a Deus, nós já nascemos numa sociedade com algum poder de compra. No passado isso não acontecia. No passado, os jovens queriam ir a um acampamento. Vais trabalhar para pagar o acampamento, queres comprar uma peça, vais fazer qualquer coisa. Hoje em dia, tudo nasce do céu. Tudo cai do céu para o jovem. O jovem é só direitos. A criança é só direitos, zero responsabilidades, zero obrigações. Porque temos os pais que acham e que sentem que devem proteger os filhos. Querem ver? Eu não vou pôr aqui espírito de profecia, porque já tenho uma passagem específica para isso, mas vou pôr aquilo que é dito por profissionais, investigadores. É uma notícia muito recente, isto tem 15 dias, mais ou menos, tirado no Observador, diz, isto é pela Patrícia Fernandes, é uma colunista, mas é uma pessoa investigadora. Ela diz, não tornamos as crianças mais felizes e todos os estudos apontam para índices inéditos de ansiedade, depressão, que é uma coisa, depressão nas crianças? Sim, depressão nas crianças. E insatisfação com a vida nos adolescentes. A tendência para proteger as crianças de todos os problemas e dificuldades tem diminuído as suas capacidades para lidar com a adversidade e, inevitavelmente, acabam por surgir. É isto que nós estamos a preparar as nossas crianças quando mostramos o caminho fácil. Jesus disse que no mundo teremos o quê? Aflições. Mas sabem o que nós dizemos às nossas crianças? Filho, não te preocupes, o pai está aqui e a mãe está aqui para te ajudarem. Nós podemos ter capacidade de ajudar os nossos filhos. Mas se os filhos não pegarem nas botas, calçarem as botas e começarem a fazer a caminhada, a subida, se nós vamos levar a mochila dos nossos filhos todo o tempo, sabem o que é que vai acontecer? Nós vamos chegar a velhos e vamos ter que ainda andar a carregar a mochila dos nossos filhos. Porque o nosso filho vai sentir que a mochila nunca foi algo que ele se habituou, teve que carregar. Não, ele tem que carregar a sua mochila. Ele tem que caminhar no mesmo chão, na mesma dificuldade que todos nós passamos. Ele tem que aprender. Irmãos, isto é como criar anticorpos. É quando nós preparamos o nosso jovem para as adversidades. Mas o que é que o mundo, e mesmo a escola, nos dias de hoje, está a preparar, é exatamente para preparar os jovens para serem, desculpem a expressão, verdadeiramente formados em inutilidade. A serem inúteis. Totalmente dependentes dos mais velhos. Mas a felicidade, que é isto que a questão da parentalidade positiva procura, é criar felicidade. Claro, nós queremos a felicidade dos nossos filhos. Quem é que não quer? Mas esta busca pela felicidade dos nossos filhos, esta é a mesma investigadora diz, não passa por ceder à abordagem terapêutica da parentalidade. Estávamos a falar positiva. E controlar se estão felizes e compreendem as suas emoções. Isso só os deixam confusos, tristes e geralmente convencidos do que o mundo roda à sua volta. E é isso que estamos a ensinar às crianças, que tudo está e tudo gira à volta deles. O menino está cansado, temos que ir embora. O menino está impaciente, temos que ir embora. E o menino não pode... Tudo gira à volta da menina e do menino. Não pode, irmãos. Nós temos uma grande responsabilidade enquanto pais de ensinar essas questões. Mas, pelo contrário, devemos ensiná-los a viver direcionados para fora de si. Ensinar a criança que ela não é a coisa mais importante do mundo. Os outros são. Os outros é que são
principais motivos. Agora, eu queria que pudéssemos ler em Efésios. Este, sim, irmãos, é o verdadeiro princípio da parentalidade positiva. Foi escrita por Paulo. Vejam que é uma passagem de veras conhecida. Em Efésios 6, no versículo 1 a 4. O que é que diz? Começa: vós, filhos, sede quê? Obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Filhos, sede obedientes aos pais. Eu detestava este versículo quando era jovem, irmãos. Não imaginam. Ai, como eu detestava. Versículo 2 diz: honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Querem uma verdadeira parentalidade positiva, irmãos? Está aqui, dito escrito na Bíblia. Filhos obedientes a pais. Honrar o pai e a mãe conforme o mandamento diz. Mas não termina aí. Vamos ao versículo 4, que diz o seguinte: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Irmãos, não precisamos de mais nada. Princípios aqui da parentalidade positiva está aqui. Não provocar, por outras palavras, dizer: pais, amai os vossos filhos. Mas, que é o que está aqui a dizer, mas há uma condição: criai-os na doutrina e na quê? Admoestação. Não se pode hoje admoestar crianças. Vai traumatizá-los. E eu não estou a dizer isto, tive há uns anos, espero que isto não está a ser gravado, não é? Paciência, se a pessoa ouvir. Há uns anos, tive uma visita em casa e contámos uma experiência, não connosco, claro, mas com um familiar nosso, de alguém que deu uma palmadinha educativa numa criança da nossa família para ensinar porque ela foi desobediente ou ela não foi obediente em relação a uma coisa. A outra pessoa que estava a ouvir ficou chocada. Mas credo, como é que isso pode? Essa pessoa estava com um filho de cerca de 3, 4 anos em casa, na nossa casa. E essa pessoa disse, ficou chocada. Como? Uma palmada, mas isso vai traumatizar a criança? E enquanto essa mãe dizia isto, sabem o que acontecia lá na sala da nossa casa? Carrinhos de brincar voavam pela sala. Peças de fruta voavam pela sala. A criança não pode ser contrariada. Vai traumatizá-la. Não, irmãos, o que vai traumatizar a criança é quando ela tiver que lidar com os problemas da vida. Mas o problema é que pensamos que nos dias de hoje um menino de 6 anos que dá um pontapé à mãe e esta sorri, e eu também já vi cenas destas, ao mesmo tempo dizer isso não se faz, mas diz a rir, depois de ter levado um pontapé do filho. Ou a menina de 3 anos que faz uma fita tremenda porque não quer comer a sopa, entorna a sopa, e a recompensa por ter feito isto é porque vai comer um bolinho, porque a cuidadinha vai ficar com fome e tem que comer alguma coisa. Então vamos dar-lhe um bolo, filho, a sobremesa. Aos olhos dos pais, ou destes pais, os seus meninos são pequenos, adoráveis tiranos, com personalidades vincadas. É a personalidade dele, nós não devemos contrariar a personalidade dele. Quando chegamos a casa, há pais hoje em dia que dizem, menino, o que é que tu queres hoje vestir? Está um frio de rachar lá fora, está a chover, mas o menino ou a menina quer levar t-shirt. A t-shirt ali do Ruka, sei lá, qualquer coisa. Não, e eu fico, não, eu não posso contrariar. E vai da t-shirt porque o menino não pode ser contrariado. Ele é que escolhe a roupa que vai vestir. Se eu não der esta ordem do que ele vai vestir, estou a contrariá-lo, estou a torturá-lo, estou a entrar, torturá-lo é uma expressão forte, mas estou a contrariar e estou a limitar a sua liberdade. Não, irmãos. Infelizmente, estas questões, aos olhos dos outros, aos olhos dos outros fora, é que algo não está correto. Mas o que é que nos dizem os valores fundamentais, ou o que é que acontece quando os valores fundamentais são deixados à parte? Nós criamos os tais pequenos ditadores. Este é um outro investigador, não, é alguém também, um líder, Daniel Coutrinho, é um psicólogo clínico, que está ligado com a Associação de Apoio à Vítima. Okay? Nós hoje temos ouvido muito falar o apoio à vítima, seja para todas as dimensões. Vítima de violências domésticas, vítima, neste caso, violência nas crianças, etc. Vejam o que é que ele escreve. Ou numa entrevista que ele disse, as crianças maltratadoras, isto é, aquelas que são violentas, mal educadas,
que insultam os pais, que agridem física e psicologicamente, são produto de uma sociedade que, quando considerou o século XX o século da criança, provocou profundas alterações no modelo educativo. Cá está um problema grave que nós estamos a lidar. É verdade que já está o 8 e 80. Vivemos numa época em que a criança trabalhava. 10 anos, o meu sogro diz isso, 10 anos ia trabalhar. Ele mostrou-me um dia o cartão da Segurança Social com 10 anos, a foto dele. Passámos, de facto, de um momento em que havia violência sobre a criança. A criança não tinha educação, a criança não lhe era dado o devido valor ou importância. Ter filhos era considerado há uns anos, e estamos a falar que há muitos anos, era quê? Era mais o quê? Força, braços para ajudar a família. É por isso que havia muitos filhos. Quantos mais filhos, era mais pessoas a ajudar na família. E a criança, a educação e outros princípios eram colocados de lado. É verdade, mas agora, com o início do século XX, etc., onde nos centramos no bem-estar e nos valores e nos princípios que até são louváveis, não digo o contrário, são louváveis, mas o inimigo, tudo o que é louvável, ele desvirtua. E com a aparência de que é algo positivo, está aos poucos a minar, mesmo dentro das nossas igrejas, dentro das nossas casas, irmãos, valores perigosos. Pais que levam pancada dos filhos. Eu, se não tivesse visto cenas destas de adolescentes a gritar com os pais, como gritam ou discutem com um colega na escola, eu não acreditava, mas é um facto. E hoje já ninguém faz dentro das 4 paredes. Isto hoje já ninguém tem problema em fazê-lo no meio da rua. Outro investigador, este aqui, Manuel Coutinho, que é psicólogo e secretário-geral do Instituto de Apoio à Vítima, ele diz: infelizmente, muitas crianças que cresceram sem regras, repito, sem regras, acabam nos tribunais e são os juízes que lhes marcam a fronteira entre o que é permitido e o que é proibido. Este é o caminho que o mundo vai deixar ou vai indicar para os vossos filhos. É quando tiver que ser o tribunal a mostrar o que é certo e o que é errado, o que é permitido e o que não é permitido. E, infelizmente, cada vez mais os tribunais estão-se a encher de casos, como eu mostrei. Adolescentes, 14 anos, a matar a mãe. E quando se pergunta porquê, não há explicação. Para que é que eu tenho de explicar? Irmãos, nós temos... Eu, ainda há umas semanas, dizia à Carla, cheguei extremamente revoltado. Uma semana em que eu estive doente, fui para a Leiria dar aulas, chego lá, estou ali a tentar com a dinâmica e sabem o que é ter uma série de pessoas que parecem, desculpem a expressão, mas autênticos mortos-vivos que estão à vossa frente e que não reagem a nada. A gente faz uma pergunta, tenta puxar e eles mexem ali. Eles até nem fazem grande barulho na sala. Mas é a mesma coisa que estarem lá, não estarem a mesma coisa. A gente pergunta e eles não têm uma reação, não pensam, não têm uma opinião sobre nada. Isto é preocupante, sabem porquê? Porque estes são os jovens que vão estar a liderar o nosso país daqui a uns anos, vão estar à frente das empresas, vão estar à frente, vão ser os vossos patrões, sei lá, vão ser os vossos dirigentes políticos, seja lá o que for. Desculpem a expressão, estamos a criar uma geração de moles inúteis. Isto é um perigo, porque nós não queremos dar regras. Achamos que isto é uma coisa muito conservadora, muito do século passado e que não pode existir. Querem ver outros países que já estão com problemas? Eu não sei se sabem, a Suécia foi o primeiro país no mundo a proibir a punição física em casa, em 1979. Eu, se vivesse na Suécia, pelo menos durante um ano ainda apanhava. Depois de um ano já estava livre. Vou dizer aqui um parênteses, benditas palmadas que eu levei. Sabem o que é que acontece? Eles estão a pensar, durante estes anos todos, vejam, são cerca de 47 anos, a Suécia tem uma lei em que os pais não podem punir fisicamente. Eu não estou a usar violência. Não estou a dizer de chegar, como a Bíblia diz, da vara, pegar na vara e dar com a vara no corpo do filho. Não é nada disso. Estou a dizer admoestação física. Proibido. Se alguém souber, e houve casos de pais que foram denunciados pelos filhos e tiveram casos em tribunal. Então vejam o que é que acontece. A Suécia agora está com crise de violência juvenil, isto é uma notícia recente também,
extrema que leva a Suécia a ponderar penas de prisão para jovens a partir dos 13 anos. Pena de prisão, prisões para crianças. Sabem porquê? Não consegue ler ali uma outra notícia que tem em baixo, porque um jovem de 21 anos foi assassinado na Suécia por outro jovem de 12. Assassinado. Jovem de 12 mata um outro jovem de 21 anos. É assim que está o mundo. É para este lugar, ou por neste caminho, que nós somos levados a pensar que a educação, da forma como está neste momento, estou a falar em educação mesmo a nível escolar, nacional, obrigatória, porque graças a Deus nós temos a educação adventista no nosso país, onde estes valores que nós defendemos ainda são colocados em prática. E sabem um dos que são colocados em prática pela educação adventista? Eu vou-vos mostrar, mas com um exemplo, não da educação adventista, mas claro, isso é um exemplo da nossa igreja, é fácil. Não, vou-vos dar exemplos do mundo. Ok? Do mundo, onde os valores corretos são colocados e são praticados. Este é um país que eu adoro. Adoro. Desculpa, mas também tem as suas coisas mais, mas eu adoro este país. No Japão, está aqui traduzido, vou tentar traduzir para aqueles que não conseguem dominar inglês, diz que os estudantes japoneses limpam as salas de aula e as casas de banho. Se isto acontecesse em Portugal. Os estudantes, e estamos a falar de estudantes não são de 16 anos, estamos a falar desde o ensino básico, primeiro ciclo. Vão limpar as salas de aula, as casas de banho diariamente. Aprendem a responsabilidade e o respeito e a humildade sobre tudo o que está à sua volta. No Japão sabem que os 2 primeiros anos não se ensina conteúdo. O conteúdo que nós aprendemos na escola, a ler, a escrever, os números, a matemática, os 2 primeiros anos no Japão não são dedicados a isso. Sabem o que é que são dedicados? Alguém quer arriscar? O que é que pensam que então as crianças vão fazer para a escola no Japão nos 2 primeiros anos? Sabem o que é que eles vão aprender? Tem? Atividades domésticas. Princípios como a amabilidade, a empatia, o respeito, valores. Os 2 primeiros anos não se ensina conteúdo académico. Sabem o que é que se ensina a ser? Homens e mulheres de valor, de princípios. É isso, durante aqueles 2 anos. É isso que eles aprendem. É por isso que depois nos surpreendemos, quando vamos ao Japão, quem lá foi, vê um país com regras, vê um país limpo, onde não há caixotes de lixo, mas ao mesmo tempo não há lixo no chão. Ou quando eles vêm cá e vão aos jogos de futebol, a gente fica, olha que lá vão os japoneses a limpar as bancadas do estádio, com os sacos de lixo. Porque aquilo não é porque eles são obrigados a fazerem. Sabem porque é que eles fazem isso, irmãos? Porque é que acham que eles fazem isso? Alguém os obriga? Está onde? Está em si, nos seus princípios. Para eles, maltratar o espaço público é tão errado como roubar. Ser violento com outra pessoa ou agressivo com outra pessoa é tão grave como matar. Porque estamos a falar aqui de princípios que são inerentes ao ser humano. Não podem estar desassociados. Mas hoje, esta prática do ossoge, se fosse aplicada em Portugal, estaríamos a falar em escravatura, exploração infantil. Vejam que estamos a fazer aos coitadinhos, os meninos que estão a limpar o que sujam. Nas escolas no Japão, as crianças mais velhas, sabem o que elas fazem? Elas recebem a comida, mas isto em todas as escolas. E estão a servir, os mais velhos servem os mais novos. Os mais novos acabam, vão levar os tabuleiros e tudo limpam. A única coisa que os adultos fazem é supervisionam. Mas, em Portugal, não. É muito novo ainda. O quê? O menino levantar a louça da máquina e lavar a louça. É muito pequenino. Quer limpar a casa, pôr a roupa a secar, limpar o pó, aspirar a casa. Não, ele ainda tem tempo para isso. Ele ainda só tem 18 ou 16 anos. Deem um telemóvel a uma criança de 5 ou 4 anos e vão ver se ele não sabe mexer no telemóvel. Sabe ou não sabe? Deem um comando na televisão e vejam se uma criança sabe ou não sabe fazer isso. Sabe ou não sabe? Então, irmão, porque é que infantilizamos e achamos para algumas coisas os nossos filhos são muito novinhos? Mas para outras a gente até nem sabe como é que ele sabe fazer aquilo.
Por uma coisa, eles mostram que são muito inteligentes, irmãos. Mas quando se trata de arregaçar as mangas e fazer aquilo que é princípio de trabalho, porque quando eu estou a trabalhar, irmãos, quando nós temos essas rotinas, nós aprendemos uma coisa, que é que o lixo também é da minha responsabilidade. É isto que se ensina. É o pensar que o espaço público também é meu e que merece ser limpo e ser respeitoso na forma como tentamos. Isto é a forma de aprendermos algo profundamente bíblico, irmãos, que é o serviço. Quando vocês pedirem aos vossos filhos para fazerem as lides domésticas na vossa casa, vocês não estão a escravizar, nem a torturar os vossos filhos. Vocês estão a ensinar princípios importantes para fazer deles homens e mulheres de valor. Ellen White diz-nos o seguinte: a educação, tenho que ler aqui, peço desculpa, não consigo ler. A educação tirada principalmente dos livros conduz a uma maneira superficial de pensar. Se nós nos limitarmos à educação apenas à escola, ao ensino transmissivo de conhecimento, então nós estamos a tratar apenas numa fase superficial da educação. Diz-nos mais Ellen White, o trabalho prático. O que é este trabalho prático? É aquilo mesmo que nós vimos. Na educação adventista faz parte dos nossos programas que todos os jovens diariamente têm que ter uma atividade prática. No campo, na terra de preferência. Ela não é diz dos valores importantes que é trabalharem com a terra. Aprende-se tanto, irmãos. Um jovem deveria dedicar, de facto, o trabalho prático, diz ela, então, provoca a observação minuciosa e o pensamento independente, efetuado convenientemente, tende a desenvolver aquela sabedoria prática e a que chamamos o chamado senso comum. É isto que são algumas das competências que nós desenvolvemos quando estamos a trabalhar, a tirar o lixo, a limpar o pó, seja o que fazer, aqueles trabalhos domésticos, mesmo que fosse nas escolas. Quem dera que tivéssemos isso nas nossas escolas. Em vez de às vezes andarmos a ensinar inutilidades no nosso meio de ensino, ensinássemos princípios, a respeitar os mais velhos, a respeitar o espaço público, a respeitar a sociedade de uma forma geral, a ser empático para com os outros. Isso é que eram valores que nós deveríamos estar a investir. Efetuando convenientemente, tende a desenvolver aquela sabedoria prática a que chamamos de senso comum. Desenvolve habilidade para planear e executar, fortalece o ânimo e a perseverança e exige o exercício do tato e da destreza. Irmãos, isto são princípios essenciais. Nós temos o caso de Daniel. Vejam o caso de Daniel. Daniel, nós temos aqui a passagem, não é? Daniel propôs no seu coração, a imagem não se vê bem, mas nós temos aqui Daniel na Babilónia. Diz que Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a proporção das iguarias do rei, nem com o vinho, nem com o que ele bebia. Daniel chegou à Babilónia. Eu vou fazer uma pergunta. Daniel foi para a Babilónia já um homem feito, não? Foi assim que ele foi? Não, ele era um jovem. Mas ele estava junto com a sua família. Estava quê? Sozinho. Com alguns amigos. Ele estava longe dos seus pais. Estava longe do seu templo. Longe da sua cultura. Há pouco estávamos aqui a falar, o Mariano estava a dizer sobre os desafios. Os jovens quando vão para a universidade, para outras cidades, saem exatamente da sua Jerusalém. Saem do seu Israel e vão para outros lugares. Mas vejam, irmãos, que quando alguém, como Daniel, é educado no caminho que deve andar, mesmo que ele vá cativo para a Babilónia, para longe, para um lugar onde tudo o que está à sua volta seria um ótimo pretexto para falhar, para desistir, para fazer aquilo que era mau aos olhos do Senhor. Ele teria todos os pretextos, porque estava sozinho, sem os seus pais, ninguém a controlá-los. A fé dele não dependia da vigilância, da observação dos seus pais. Porque a educação verdadeira, meus queridos irmãos, prepara a criança para decidir quando ninguém está a ver. E eu queria dizer isto, é muito importante, porque a prova da educação ou da verdadeira educação não é o comportamento da criança quando os pais estão presentes, irmãos. É quando a decisão de um jovem quando está na Babilónia. É na Babilónia que nós vemos a verdadeira educação. Como Daniel, que tinha todos os pretextos, mas Daniel foi educado certamente no assim diz o Senhor, com princípios. E mesmo no meio das adversidades, das confusões, das dificuldades, ele conseguiu manter-se fiel.
E eu queria terminar agora, irmãos. Peço desculpa de já ter sido longo o sermão. Eu já sabia que com a vida já sabem que eu demoro sempre mais um pouco. A imagem não ajuda, mas já há aqui 6 elementos importantes que eu queria falar. Quando nós queremos mostrar o caminho em que o nosso filho, a nossa filha deve andar, nós devemos mostrar em primeiro lugar a direção. Em Salmos, no capítulo 32, 8 diz: instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, dizia Deus. Se Deus nos quer instruir, se Deus nos quer guiar no caminho que nós devemos andar, nós devemos fazer o mesmo às nossas crianças. Mostrar a direção. Depois de acompanhar. Porque não adianta nada nós mostrarmos, olha, faz. Não, nós podemos e devemos acompanhar as crianças nas suas lutas. Por isso é que nós encontramos a passagem que já lemos há pouco, de Deuteronômio 6:7. Delas falarás assentada em tua casa e andando e pelo caminho. Constantemente ao lado da criança, mostrando ao seu lado as dificuldades. Estás a passar por um problema, vamos tentar resolver, mas eu vou estar ao teu lado. Eu não vou resolver o problema por ti. Vamos resolver juntos, mas tu vais fazer o caminho. O exemplo, ser exemplar. Este é um problema muitas vezes que os pais pecam. E peço desculpa dizer aqui porque nós pensamos, bom, ouve o que eu digo, não olhes para o que eu faço. E depois os pais pensam que podem fazer tudo, que as crianças não vão olhar para aquilo como exemplo. Os pais saem da igreja, vão dizer, o sermão hoje foi como uma espada, chato e longo. E a criança ouve. O que é que a criança vai achar sobre o sermão? Se o pai diz que foi chato e longo, ele é o exemplo. É que ir à igreja é aborrecido. Ou porque dizemos mal, ou porque ensinamos os seus filhos a ser aquilo que o português gosta muito de ser, que é chique esperto. Quando vê uma oportunidade de poder não cumprir uma regra ou tentar estacionar num sítio que não seria, por exemplo, que seria para deficientes, chique espertice. Os maus exemplos às vezes vêm muitas vezes dos pais. Por isso, pais, pensai nisto, como diz também aqui Paulo em 1 Coríntios 11:1, diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Pais que são imitadores de Cristo, para que os vossos filhos vejam em vós o exemplo de Cristo e sigam esse exemplo. Mas disciplina é uma palavra que ninguém gosta, irmãos, mas é essencial. Deus diz que repreende e quê? E castiga todos aqueles que quê? Que odeia? Não, ama. Disciplina é um ato de amor. Pais, e nós encontramos isso em Efésios 6:4, pais, criai-os na disciplina, a admoestação do Senhor. Pode custar, mas, irmãos, acreditem que esse investimento vai ser muito, muito benéfico para o futuro. Depois, ensinar valores. Valores como, por exemplo, a ser eticamente correto. Alguém enganou-se no troco, a nosso favor. Um pai pode chegar ali, olha, já viram, olha, enganaram-se no troco, ficámos aqui com dinheiro a mais. Não, ensinar que não é correto, quando mesmo que nós somos beneficiados por questões que não são corretas. Por isso é que nós encontramos em Filipenses 4:8, é tudo o que é verdadeiro, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, nisso pensai. Ensinai estes valores aos vossos filhos, a serem puros, honestos, em tudo. E por fim, a repetição diária. Repetir diariamente estes preceitos, como nós lemos em Deuteronômio 6:7, delas falarás deitante e levantante, porque é assim que se aprende, é pela repetição. Estes valores têm que ser incutidos diariamente. Irmãos, Ellen White diz-nos a seguinte: a verdadeira educação não desconhece o valor dos conhecimentos científicos. Ela não despreza isso, ou aquisições literárias, mas acima da instrução aprecia a capacidade. Acima da capacidade, a bondade. E acima das aquisições intelectuais, o caráter. Isto é que deve estar acima de qualquer coisa. O caráter de um jovem cristão. Mas o mundo não necessita tanto de homens de grande intelecto como de nobre caráter. Necessita de homens cuja habilidade é dirigida por princípios firmes. É para isto que tu estás a preparar o teu filho. Porque eles, irmãos, são a herança do Senhor. Salmos 127 diz: eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão. A minha pergunta é, meu querido amigo e irmão, meu querido pai, educador, o que estás a fazer tu com a herança que o Senhor te deu?
Que caminho estás tu a mostrar-lhe diariamente? Para onde queres que esse caminho leve o teu filho? Tu queres um dia viver na pátria eterna e chegar à pátria celestial, como a minha oração dizia, e dizer adeus ao nosso amado Jesus quando estiver na porta da grande Jerusalém: eis, Senhor, aqui, eis-me aqui com os filhos que tu me deste. Eu sei que há aqui muitos pais que gostariam que os seus filhos hoje em dia estivessem aqui. Não estou a dizer que vocês falharam, não se sintam que falharam, irmãos. O caminho é uma decisão individual. Mas vocês hoje podem continuar a orar pelos vossos filhos. Continuar a mostrar-lhe o caminho em que devem andar. Porque acreditamos que um dia destes eles podem pegar num atalho e voltar ao caminho certo. Que Deus vos possa abençoar. E que Deus faça desta igreja em Aveiro uma autoestrada de um caminho de valores, de princípios, de ética, para que vejam aqui esta é uma verdadeira embaixada do Reino dos Céus nesta cidade. É o meu desejo. Amém.